Olá, saudações! Língua portuguesa. E claro que língua portuguesa é entender também os sentimentos presentes nos poemas, não é isso? Nas produções literárias. Observe a nossa aula de hoje, então. Nós vamos conversar sobre noções de literatura, olha que bacana. Aula 114, língua portuguesa, aula em casa. É isso mesmo, noções de literatura. O que você entende por literatura? O que é literatura para você? É uma pergunta que com frequência nós ouvimos, não é isso? Com frequência. E claro, você especialmente aluno finalista, você é finalista, sim, do ensino fundamental, não é isso? Daqui a pouco, ensino médio, partiu o ensino médio, daqui a pouco nós temos ali Enem e outros processos seletivos para a universidade, para a faculdade. E claro, lá no ensino médio, literatura estará presente. Literatura estará presente em todo o processo do ensino médio. E por isso que é importante nós, aqui já no ensino fundamental, já começarmos a falar, apresentar obras literárias, trechos literários, para que você comece a entender bem, para que você comece a perceber como funciona ainda mais a literatura, porque você já tem sim uma noção de literatura, para que quando no ensino médio você possa contemplar toda a maravilha da literatura, tá bom? Então vamos começando o que é literatura. Vamos lá. E aí está, é uma pergunta que você pode ouvir com frequência. Ou você já ouviu, né? Você já ouviu a pergunta o que é literatura? Alguém já perguntou para você? Ou não? Ou você mesmo já se perguntou o que é literatura? Você já se fez a pergunta por que a literatura está presente na nossa vida, no nosso dia a dia? Porque a literatura é arte, para começar assim. Por isso você tem o componente curricular arte sempre acompanhando a sua vida escolar. Porque a literatura é arte também, ela está presente. Só que a literatura é a arte da palavra. Está aqui, olha. Lá no componente curricular arte, você estudou diversas manifestações artísticas, não é isso? Imagens, textos também, diversos. Aqui na literatura, já se preparando para o ensino médio, você vai estudar a arte da palavra. Isto é, nós vamos falar que a literatura é um produto da imaginação criadora. É importante você guardar a expressão aqui, ó. É importante você guardar a expressão imaginação criadora. É importante que você guarde. É um produto da imaginação criadora. Então nós vamos criar e a arte da palavra, a palavra apresentará aquilo que nós estamos imaginando, aquilo que nós estamos criando, cujo meio específico é a palavra, já estamos destacando, e cuja, atenção aqui, ó, é a imaginação criadora, é a arte da palavra e tem uma finalidade. E qual é a finalidade, professor? A finalidade é despertar. Pronto, a finalidade é despertar. Despertar em alguém a questão do prazer estético. Então, quando nós falarmos literatura, nós vamos lembrar dessa questão do prazer estético, não é isso? Então, professor, só para eu entender melhor, professor, o que vem a ser, o que eu posso entender sobre o prazer estético? Me responda, por favor, agora. Você já teve a oportunidade de contemplar, por exemplo, uma paisagem? Já teve a oportunidade? Você já teve a oportunidade ou já atentou para de repente estar ali observando a natureza, os pássaros, os animais, ou mesmo um rio? Um rio, olha só, ali em meio à natureza você ficou observando o rio movimentar-se, ou mesmo observando o rio, um barco passando, o barco passando, uma canoa, o pôr do sol, o nascer do sol, a noite, a lua. Então, quando você começa a apreciar, a observar coisas simples, assim, você começa a despertar um prazer estético, começa a observar algo de forma diferente. Então, nós podemos dizer que quando você começa a observar de forma diferente alguma coisa, por exemplo, a chuva. Olha, eu vou pintar. Olha o que eu estou falando, eu vou pintar uma cena aqui e você vai criá-la na sua mente. Uma mesa, um banco, um cafezinho quente e a chuva
do lado de fora da casa, ou então em uma cobertura, a chuva caindo, a mesa, você, mais alguém, ou uma rede, um bate-papo, um cafezinho quente. Quando você começa a pensar, observar de forma diferente situações do dia a dia, você começa a entrar em contato com a arte. Você começa a desenvolver a sua imaginação criadora. E você pode trazer toda a imaginação criadora da cena que eu apresentei agora para as palavras. Você pode produzir um poema, por exemplo, ou um conto, mas vamos ficar com o poema sobre aquele momento de estar ali apreciando a chuva, no bate-papo com alguém, uma mesa, alguma coisa para você comer ali durante a conversa. Então, eu posso transformar tudo isso em palavras. A arte da palavra, a literatura que traz a tua imaginação criadora. Tá bom? Tem mais sobre literatura. Vamos lá. Olha aí então. Função da literatura. Sim. O que é literatura? Você vai ouvir muito. Ou você já ouviu. Você já ouviu a pergunta? O que é literatura? É um despertar? É a imaginação criadora? Mas também pode ser entretenimento. Sim, pode ser entretenimento. As crônicas, por exemplo, gostam muito disso. Os contos também. Poemas também, você vai encontrar poemas. Já, daqui a pouco no ensino médio. Tá bom? Daqui a pouco no ensino médio. Entretenimento. Você vai encontrar na literatura a denúncia social. Você vai encontrar a crítica sendo feita na literatura, nos romances. Prepare o seu coração, você vai, sim, com certeza ficar maravilhado. Entretenimento, denúncia social e claro, por que não? A expressão do eu. Professor, expressão do eu? Sim, a expressão do eu. Você se manifestará, ou alguém se manifestará. E ao se manifestar, observe o que acontece agora aqui. E ao se manifestar, você fará uma escolha. Você poderá produzir um texto literário ou um texto não literário. A expressão do eu. A expressão do eu. Um texto literário, um texto não literário. Observe cada um deles. Leia sobre o texto literário. O que diz aí? Uma linguagem pessoal, porque é manifestação do eu. Plurissignificativa, porque ela amplia, ela te traz para dentro do texto, ampliando os significados, muitos significados. Uma palavra pode dizer algo em um poema, em outro contexto pode dizer outra coisa. E ao mesmo tempo, é uma estrutura contaminada, preste atenção aqui, é uma estrutura contaminada pelas emoções. Emoções e valores de seu emissor. Por isso que nós falamos que ela é conotativa. Então eu tenho uma linguagem pessoal, é o eu se manifestando. As palavras ganham significados muitos, contaminadas pelas emoções e valores de seu emissor. Prepare o seu coração para o ensino médio, literatura, porque você vai estudar, você vai perceber a ênfase na expressão, como o autor, o poeta se manifesta. Mas, professor, eu também posso produzir de forma não literária? Claro que pode. Uma informação, você pensando em jornalismo, por exemplo, mas não precisa ser jornalista para fazer uso do texto não literário, porque nós o fazemos quando nós produzimos de forma objetiva. Observe. Eu sou objetivo, eu quero informar. Então, quando eu quero informar, eu não tenho mais o eu. Eu tenho uma coisa objetiva, informativa. Então, impessoal, não pessoal. Por isso que nós vamos dizer que a ênfase, agora observe, não é mais na expressão. A ênfase agora, o destaque deve ser dado à informação. Por isso que ela não pode ser pessoal. A ênfase tem que ser dada no conteúdo, por isso que ela tem que ser objetiva. Quando você estiver lá no ensino médio, daqui a pouco, eu ouvi um amém aí. Vai acontecer. Você está se esforçando para isso. E você também terá contato com os processos seletivos. No Amazonas, por exemplo, nós temos o PSC,
ligado ao FAM e o SIS ligado ao EA. Você tem que ter contato. E com certeza o Aula em Casa vai apresentar para você. Com certeza. A sua escola, com certeza também. Tá bom? Todo mundo empenhado para que você evolua. Então, meus amados, é a expressão no eu. Agora eu vou apresentar um texto. Ele é não literário. Eu vou antecipar. Não literário. Vamos observar todas as características que nós apresentamos presente nele. Tá bom? Vamos lá então. Observe. Aí está. Texto não literário. A linguagem é objetiva, denotativa, impessoal. Nós não queremos o parecer, a visão de quem está escrevendo. Ele foi adaptado, observe, de um jornal. Segundo o estudo, ou melhor, existe uma curva de felicidade que está presente na maior parte dos países. Atenção, observe a objetividade como é apresentada. Segundo o texto, existe uma curva de felicidade que está presente na maior parte dos países. É surpreendente que, em contextos culturais tão diferentes, o padrão se repita. Se sentir melhor na adolescência, ser mais infeliz até o fim dos 40 e depois valorizar a sensação de bem-estar quando se aproxima da velhice. Qual a idade em que somos mais felizes segundo a ciência? É o título do texto. Então, de forma objetiva foi apresentado. De forma em que não é a minha visão, não é o meu eu, e sim baseada em um estudo, uma informação, tá bom? Por isso que nós falamos que ela é denotativa. Então, em que idade nós somos mais felizes? E o texto apresentou pontos de forma objetiva, diferente do texto que nós vamos apreciar agora. Olha aí. Agora nós temos o seguinte, vamos ver. Texto literário. Olha a primeira estrofe. É diferente. Nem o lábio amargo. Olha a segunda estrofe. Tão paradas e frias e mortas, eu não tinha este coração. Então você está observando que já apresenta uma outra estrutura. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Então ela se apresenta agora de forma subjetiva, é isso? O eu, a expressão. E sabe o que é interessante? É que ela faz a mesma pergunta feita no texto anterior. A mesma pergunta é feita. Você está vendo as duas estrofes? Leia novamente as duas estrofes. Pode ler, que eu vou apresentar a última estrofe daqui a pouco. Porque ela vai fazer a mesma pergunta, só que em um texto literário. Leu? Ok? Observe aqui. Eu não dei por esta mudança. Em que idade nós somos mais felizes segundo a ciência? E a poetisa nos diz, eu não dei por esta mudança, eu não sei em que idade, mas foi uma mudança simples, uma mudança certa, uma mudança fácil. Em que idade ficou perdida a minha face? Em qual idade nós somos mais felizes? Em que momento começa a mudar? E o texto anterior apresentou de forma diferente. Lá na infância nós temos uma estrutura, nós temos um pensamento. Até os 40 ali nós começamos a pensar diferente. E após ali se aproximando da velhice, nós temos um outro pensamento. E o poema nos traz exatamente isso. Em que espelho ficou perdida a minha face? Em que momento da vida aconteceu tudo isso? Então a literatura vem com um objetivo, vem com uma finalidade, despertar. Despertar. É diferente quando você lê um texto literário para um texto não literário. A temática pode até ser a mesma, mas o poeta, você, futuro poeta, futura poetisa, traz a sua carga, traz o seu eu, porque você quer despertar no outro aquele sentimento, aquela emoção. Tudo bem, meus amados? Olha, você finalista em ensino fundamental. Daqui a pouco vem o quê? Vem ensino médio, partiu o ensino médio, e aí todo um outro mundo, o mundo da literatura, se abrirá para você ainda mais, porque em artes e em língua portuguesa você já vem tendo contato também, como em outros componentes, com a literatura.
Vamos seguindo com a nossa dinâmica local interativa. Amados, aí está, mais um poema. Vocês vão ler o poema, tá bom? Ele tem um pouco mais, vão ler o poema. E depois nós temos questões alternativas, tá bom? Vocês vão indicar, leiam o poema depois com bastante calma. Ó, a segunda questão também, a questão 2, tá bom? E daqui a pouco nós conversamos. Caprichem no chat. Até já.
A, B, C ou D? Qual é a sua resposta, hein? Antes de continuarmos com o chat, lembramos que a nossa equipe de língua portuguesa está prontinha aí acompanhando o chat também, a nossa equipe pedagógica, pedagogos, pedagogas também, para que você tenha um ambiente tranquilo para participar e interagir. Também os nossos intérpretes de Libras também, muito obrigado a vocês sempre. E a nossa equipe técnica, né? Maravilhosa, sempre interagindo, sempre proporcionando esse contato aqui. Nós, alunos, todos aqui reunidos, aprendendo, tá bom? Vamos então aqui com o nosso chat. Olha aqui, nós temos muitas participações. O Heitor começando aqui, letra B, Manuel também, a Ana também, letra B. O Pedro já colocou assim, ó, questão 1, A. Questão 2B. O Pedro já colocou mais detalhado. Obrigado, Pedro, também pela participação. Heitor vai de B também. O Murilo colocou também. Questão 1, letra B. Quem mais aqui participando? O Kelvin. Kelvin também, letra B. Matheus, letra B. Quem mais aqui também? Gabriela, letra B. A Ruth colocou questão 1, B de barco, não é isso? E questão 2, C de crepúsculo. Ruth, caprichando um pouquinho mais aí, observando um pouquinho mais, sai um poema aí. Sai um poema, tá bom? Que crepúsculo, o barco no rio, crepúsculo acontecendo, sai um poema aí, Ruth. Atenção aí que é possível um poema. Obrigado, Ruth. Aqui a Ruth lembrando aqui também. Quem mais aqui participando? O Lucas também participando, letra B. A letra B campeã aqui, ó. Emanuel, letra B. O José colocou assim, questão 1, letra A, questão 2B e Antogildo é a escola dele. Obrigado, José, pela participação. Ó, Nicolas, 1B, 2D. Curto e grosso, como falamos, né, Nicolas? Objetivo, obrigado. Assim como a linguagem não literária. Marcos Paulo, letra B para 1, letra C para 2. Obrigado. Luiz Gustavo, B. Obrigado. São 1, 2, 3, 5 questões, né, Luiz Gustavo? Vários Bs. O Luiz também, questão 1, letra A, questão 2, letra B. O Carlos é da escola Alda Barata. Olha aí, resposta letra B, diz o Carlos. Muito obrigado. Ana Lívia, questão 1, letra B. A escola Raimundo Gomes participando aqui, ó. Também, o Luiz também, muito obrigado. Tyson, Aristóteles, Conte Alencar. Muito obrigado pela participação. É a letra questão 1, letra A, questão 2, letra C. Muito obrigado. Raimundo Gomes aí participando da escola. Guilherme também, questão 1A, questão 2C. Aqui também Natália participando, 2C. Luiz Otávio, questão 2C. E quem mais aqui, ó? O Mário também, a Escola Municipal Maria do Socorro, questão 2, letra C. Irenile participando também. E aqui fechamos com Ana Vitória, tá sem som, Ana Vitória, já foi corrigido. É rápido. E Késia também, Careiro da Várzea, muito obrigado pela participação. Vamos para nossas questões, começando com o texto. Vamos lá. Olha o nosso texto aí, cidadezinha qualquer. A literatura é despertar. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um homem vai devagar. E aí, tem mais aqui? Tem mais. Um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar. As janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Quem é? Olha, escrevendo o futuro. Tá aí, o portal Escrevendo o Futuro. E voltando ao texto aqui, nós temos, olha, tá aí. Carlos Drummond de Andrade. Tá bom? Tudo isso aqui aguardando vocês lá no ensino médio. Tem muito mais lá, tem muito mais. Primeira questão. Uma das características, uma das alternativas apresenta a característica que pode ser atribuída ao texto literário. Será que é ênfase na informação? O objetivo do texto literário é a informação, gente? O que vocês acham? É a imaginação criadora? Nós lembramos que o texto literário, ele é pessoal, né? Então não pode ser, e ele é subjetivo. Então por isso que vocês indicaram o quê? Indicaram como resposta letra B de bola, não é isso? B de barco também, como disse a Ruth. B de barco, a imaginação criadora. Tem um comentário aqui, Olha aí, a imaginação faz parte também do nascer de um texto literário. A imaginação faz parte de todos nós, mas também no texto literário. ênfase na expressão e uma linguagem pessoal e subjetiva. Por isso que eu falei, linguagem pessoal e subjetiva fazem parte disso. Voltando à questão, olha, a linguagem tem que ser pessoal, subjetividade, letra B. Parabéns, primeira questão vocês capricharam.
são características da linguagem literária. Aí aparece a nossa palavrinha mágica, muito comum em processos seletivos, exceto. Uma delas, não. A complexidade faz parte, porque a simplicidade está no texto não literário. Multissignificação, sim. Pluri também. A denotação e objetividade, não. Liberdade na criação, será? Vamos escolher uma delas? Vamos ver aqui o comentário. O comentário diz que é letra C. Letra C. A linguagem literária é conotativa. Ou seja, uma palavra, quando usada no sentido conotativo, permite diferentes significados e múltiplas interpretações. A denotação é própria dos chamados textos não literários. Então, nós temos a letra C, voltando à questão. Pronto, letra C. Aqui, pronto, marcando letra C, é o exceto. Porque a complexidade, a liberdade na criação, multissignificados fazem parte, sim, da linguagem literária. Queridos, aí está, então, a linguagem literária. Nós estamos falando muito que aqui no ensino fundamental você já tem contato de alguma forma com componente curricular arte, por exemplo, também história, geografia, matemática, em todos os componentes você tem algum contato com a literatura, com certeza. E no ensino médio você vai ampliar ainda mais. A literatura é o despertar, é a arte da palavra, é observar crepúsculo, observar um barco, como disse a nossa aluna, e a partir dali produzir algo com a arte da palavra e o algo produzido, o texto produzido, despertar no outro algo diferente, para que ele comece a observar o pássaro, o rio, a natureza, tudo aquilo que está ao redor. A chuva, por exemplo, também, tá bom? Então, aí nós estamos tendo contato, noções de literatura, e até a próxima, vocês continuam com matemática.